Fala minha amiga, fala meu amigo, muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa live, que não é bem live, é uma conversa, é um bate-papo e tem muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, peço para que você fique com a gente nessa conversa, os próximos 50 minutos, uma hora. Tem muita novidade sobre o mercado financeiro e muita coisa para você. Meu nome é Alexandre Delamore, eu sou Head de Conteúdos da Melver. Estou aqui com a Rafa Truda, minha companheira de lives, diretamente dos Estúdios XP. Bem-vinda, Rafa. Olha, hoje tem coisa legal para a nossa audiência. E a Rafa está aqui no setor de expansão da XP, pode falar mais e pode justificar o que eu estou falando, né, Rafa? Com certeza. Tudo bem, pessoal? A gente agradece muito a participação de todos vocês aqui hoje. A gente trouxe muito conteúdo muito legal para compartilhar com vocês sobre o mercado financeiro. Tem uma oportunidade muito legal que a gente vai trazer no fim. Então fiquem aí nos assistindo e contem conosco. Exato. Muito bom, Rafa. Mas assim, qual que é a síntese de tudo isso? É você conhecer o nosso plano de formação de assessores XP. O plano de formação de assessores já formou mais de 4.000 assessores na profissão que mais cresce no mercado financeiro. Você pode procurar, pode pesquisar. Você que quer migrar de carreira, né, Rafa? A pessoa tá ali, tá em outro ramo, tá na indústria, tá no comércio. Ela fala assim, pô, eu gosto de investimentos, eu gosto de educação financeira, eu gosto de investir, eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe, os meus irmãos. Por que não você transformar isso em algo profissional? Você ganhar dinheiro com isso, ajudando outras pessoas com as suas finanças, com os seus investimentos e você mesmo crescendo no mercado financeiro. Eu posso te garantir que só uma profissão cresce exponencialmente e num ramo específico como o do mercado financeiro, que também cresce demais em relação aos outros ramos. E essa profissão é a assessoria de investimentos. Então, eu convido você que está aí me assistindo a conhecer o nosso plano de formação de assessores XP, que no decorrer da nossa conversa aqui você vai saber muito mais. O pessoal está chegando, a gente está vendo aqui, né? O pessoal sempre chega, tá ali, pega, olha, você que chegou agora, a gente está falando de assessoria do plano de formação de assessores XP. Fiquem ligados, continue com a gente. Se não puder assistir agora, assiste depois. Mas, por favor, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que se você ficar com a gente até o final, você só tem a ganhar. Então, Rafa, vamos falar, ó, a Rafa aqui da XP, a Rafa cuida da expansão, é uma das pessoas responsáveis pela expansão da XP na assessoria, né, Rafa? Então, a Rafa cuida do relacionamento com os escritórios e com os próprios assessores e até pode falar mais pra gente do crescimento da profissão de assessoria e da necessidade da XP dos escritórios em relação aos assessores. Com certeza, Dal. Como a gente falou ali no início, foram mais de 4.000 assessores formados nesses últimos anos com a parceria da Melver, mas a gente ainda vê uma demanda muito grande no mercado. Trazendo alguns números para vocês, né? Quando a gente olha para o patrimônio que existe hoje, né, no Brasil, e a gente vê o número de profissionais que lidam com gestão de patrimônio, seja no banco, seja na própria assessoria, a gente ainda vê uma oportunidade muito grande de formar novos profissionais. É um número aí de mais ou menos 40.000 profissionais que a gente gostaria de formar nos próximos anos. E até por conta disso, a gente está aqui hoje para trazer essa oportunidade para vocês, numa forma que a gente pensou de facilitar a formação de vocês interessados nessa carreira. Muito bom. Então, primeiro convite que eu faço a você que está assistindo a gente é para que você siga com a gente que em 90 dias ou às vezes até menos, como a gente vai ver daqui a pouco, em 90 dias você se transforme numa assessora, em um assessor e esteja inserida no mercado financeiro, que é o mercado que mais cresce. É meritocrático, né, Rafa? Paga bem, vamos falar a verdade. Paga bem, é meritocrático. Quem faz mais ganha mais e principalmente na assessoria de investimento. Na assessoria, quem trabalha mais ganha mais, é recompensado por isso. Então, só para lembrar, esse plano de formação de assessores, ele é totalmente patrocinado pela XP, né, Rafa? Pela expansão da XP, para que ela possa formar profissionais que trabalhem, que se liguem
aos escritórios que são credenciados, que são ligados a ela. Então, a essência do plano de formação de assessores é que você comece a estudar, seja aprovado no exame da Ancor, que é o exame obrigatório da CVM. Muita atenção, né, Rafa? A gente não pode esquecer disso. A CVM, ela obriga, ela condiciona a profissão de assessoria à aprovação de um teste, de uma prova, de um exame de qualificação técnica, que esse teste é aplicado pela Ancor, uma associação de corretoras e instituições financeiras. Então, você se inscrevendo no plano de formação, você vai ganhar o curso gratuito pela Melver para ser aprovada nesse exame e depois vai começar a sua carreira no mercado financeiro em um dos escritórios que prestam serviços para a XP, e a XP está totalmente envolvida nesse processo, não é isso? Exatamente, Del. Então a gente ajuda aí através tanto do patrocínio, né, do curso preparatório, como a gente falou. A gente até, né, ao longo aqui do conteúdo de hoje vai trazer um pouquinho mais para vocês também a questão de valores desse curso que a XP está financiando, para vocês terem ideia, né, do que a gente está propondo aqui. E a gente vai comentar também um pouquinho como a XP auxilia nessa parte justamente de encontrar as oportunidades no mercado de trabalho. Então tem toda a parte, né, da certificação da Ancor, mas não é só quando vocês tiverem a certificação que as portas se abrem. Conforme vocês vão evoluindo ao longo do curso ali com a Melver, então batem 30% do curso preparatório, agendam a prova, fazem os simulados, a gente já está observando esse progresso de vocês por aqui e já está compartilhando o perfil de vocês com os escritórios interessados em contratar. Então, assim, desde que começa a estudar, as portas já vão se abrindo, vocês já vão recebendo o contato de escritórios, provando, né, que de fato tem realmente muita demanda no mercado e os escritórios estão aí ansiosos por novos assessores. Exatamente. Então, todo o plano a gente vai te explicar no decorrer da nossa conversa aqui, para você não ter dúvida, sair daqui decidido a se transformar em um assessor e uma assessora. Então fica ligado, todo esse processo a gente vai estar te explicando no decorrer da nossa conversa. Bom, e falando um pouquinho mais dos 4.000 assessores que a gente já formou, a gente queria trazer alguns cases para vocês aqui também, de quem já passou, já chegou lá, até para motivar vocês e mostrar como é possível sim essa jornada. E quem sabe o próximo depoimento de sucesso seja o de um de vocês aqui. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês o depoimento do Luiz Gustavo, que foi um dos primeiros formados pelas turmas da Melver e hoje atua em escritórios da XP. Exatamente. Então, o Luiz Gustavo, eu mesmo tive a chance de ajudá-lo, né? Conversamos, fizemos lives, demos aulas específicas para ele. Ele conseguiu ali em 45 dias, se eu não me engano, provando que a gente está falando, você consegue em 90, mas tem gente que, se você se esforçar bastante, em menos de 90, como no caso do Luiz Gustavo, em 45 já dá. Vamos dar uma olhada no vídeo? Queria ver se a produção já deixou no jeito. Tá no jeito? Vídeo do Luiz Gustavo. Tranquilo? Então vamos rodar o depoimento do Luiz Gustavo, como a Rafa falou, para você saber como é que foi a trajetória dele e como é que ele se inseriu no mercado, no nosso plano de formação de assessores XP. Dentro de 45 a 60 dias, eu já fiz essa transição ali para dentro da JB3, que é um escritório ali de assessoria aqui da região de Florianópolis. Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 21 anos, moro aqui na região de Florianópolis. Eu conheci a Melver através da XP, né, naquele anúncio que a Melver e a XP fizeram juntos. Eu não sabia como ingressar no mercado financeiro. Só vi a oportunidade de me inscrever, né? E a partir dali as coisas foram evoluindo e eu fui entendendo como funcionava. Estudar pela plataforma da Melver foi muito prático e simples. Até porque o conteúdo da Melver é todo em ordem de acordo com a prova. Eu fiz a prova da Ancor dentro de 45 dias, né, após essa inscrição no curso. E dentro de 45 a 60 dias eu já fiz essa transição ali para dentro da JB3, que é um escritório ali de assessoria aqui da região de Florianópolis. E a Melver teve esse papel fundamental nessa minha trajetória, muito rápida, né, para trabalhar dentro do escritório, que ela fez eu me tornar a minha melhor versão dentro do mercado financeiro. Viu só, o Luiz Gustavo, nosso querido lá de Florianópolis, decidiu. Falou, não, eu quero me tornar assessor. Veio com a gente do plano de formação
se inscreveu no plano, fez o curso com a Melver, só que ele tinha mais tempo, né, para consumir material, se empenhou bastante. A prova da Ancor eu vou falar um pouquinho, a gente até pode falar um pouquinho dela depois. Ele se empenhou bastante, passou na prova, entregou documentação, em pouco tempo já tinha se apalavrado com um escritório de Florianópolis, da JB3, e começou a trabalhar. Só que ele se dedicou bastante a isso, e é isso que a gente está falando aqui. É a prova de que se você se dedicar, se você seguir tudo que a gente falar aqui, estudar bastante para a prova, conseguir, tenho certeza que você vai tirar de letra, o nosso índice de aprovação é altíssimo, supera os 85%, então eu tenho certeza que na primeira tentativa você já consegue, e aí já vai se apalavrar, né, Rafa, com um dos escritórios ligados à XP, nesse caso foi a JB3, mas repito, são quantos? 500 e lá vai mais pedrar? de 550. Isso quando a gente fala de matrizes. Quando a gente expande para a visão de filiais, então um escritório, né, que tem mais de um escritório ali em outras cidades, esse número chega a quase 1.000. Sim, porque um escritório ele pode ter, então, filiais. Então, o mesmo escritório ele pode ter uma base em Porto Alegre, mas ter filiais em Curitiba, no interior do Rio Grande do Sul e etc., o que alcança o Brasil todo. Exatamente. Então, veja, oportunidade aqui não falta. São quase 550 empresas que prestam serviços para a rede XP, e essas mais de 550 empresas ainda têm filiais, e que com certeza, minha amiga, meu amigo, já posso te chamar assim, né? Minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, você que já está aí definiu, vai para cima, tenho certeza que não vai faltar escritório para você trabalhar, como a gente vem acompanhando, né, Rafa? Quantos assessores tem no Brasil hoje? Assessores no Brasil são mais de 25 mil. E desses, boa parte hoje ficam na XP. Então, quando a gente olha os últimos resultados ali reportados, né, pela XP, se eu não me engano, né, foi ele do fechamento do último trimestre, a rede XP está com mais de 20 mil assessores. Dos 25, a XP tem mais de 20 mil. Exatamente. Olha só, né? E esse número, a gente vai falar daqui a pouco, esse número era bem menor há 10 anos, e o que mais prova que a profissão ela vem crescendo a cada dia. Só que antes, depois do depoimento do Luiz Gustavo, o que o Luiz Gustavo está fazendo agora? Só para a gente entender um pouco o que o assessor faz, Rafa. O Luiz Gustavo, ele tem clientes, tem ali no máximo 100 clientes, que é o que um assessor da XP tem, enquanto um gerente de banco tem 2 mil, 3 mil, 4 mil, um assessor tem muito menos. Ele cuida dos investimentos desses clientes, ele ajuda no planejamento financeiro, ele ajuda no planejamento sucessório, com seguros, com previdência, na parte fiscal. Então, mais do que investimento, pura e simplesmente, renda fixa, renda variável, o assessor hoje em dia, ele se tornou uma figura indispensável na vida das pessoas. Assim como o advogado, assim como o médico, hoje muita gente descobriu que não pode ficar sem um assessor, um bom assessor. E a gente vai ver mais sobre a profissão de assessoria e mais números daqui a pouco, mas o depoimento do Luiz Gustavo, para a gente já fica ali, né? A gente fala 90 dias, mas você pode se transformar assim, numa assessora ou num assessor, em menos do que isso, como foi o caso do Luiz Gustavo, né, Rafa? Né? Que eu conheci ali pessoalmente. Então, fica aí a lição. Com dedicação a gente vai conseguir, né? Exatamente. A gente falou, desde o início, da profissão de assessor, que é a que mais cresce. Só que a profissão de assessor de investimento, Rafa, ela está ligada ao crescimento também do mercado de capitais do Brasil. Que é isso que eu quero mostrar para você agora. A evolução da Bolsa no Brasil nos últimos 20 e poucos anos. E você vai descobrir muitos detalhes agora. Vamos colocar o gráfico na tela? Você deve estar vendo o gráfico agora na tela. Essa aqui é a evolução na Bolsa nos últimos 24 anos com o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Hoje a B3, que congrega todas as bolsas. E você vai perceber que
olha como o mercado de capitais no Brasil se desenvolve e tem uma evolução que ela acompanha a própria internet, no começo dos anos 2000, banda larga, ainda engatinhando, ainda tinha o pregão Viva Voz. Se você buscar ali na internet aqueles vídeos antigos com os operadores gritando um com o outro. Então isso acaba com a evolução da internet e com a chegada do home broker, com a chegada do celular, da banda larga. Agora veja que o Ibovespa e a própria Bolsa, ela acaba crescendo bastante até 2008, 2009 tem a crise do subprime, 2010 a economia brasileira cresce muito. E esse crescimento ele se sustenta ali até 2011, 2012, e a Bolsa acompanha esse movimento. Agora, a profissão de assessor de investimento também engatinhava aqui. Porque o brasileiro não conhecia o mercado de capitais, Rafa, não conhecia. O brasileiro investia em poupança, investia em fundos de investimento com qualidade duvidosa dos grandes bancos, era o máximo que ele fazia. Renda fixa dos grandes bancos. Então ele não descobria. Era um grupo seleto de pessoas que conhecia a Bolsa. Com a evolução da internet, isso muda. Só que uma coisa não muda. Mesmo com o mercado de capitais no Brasil crescendo, e agora a gente tem o gráfico total, vocês vão perceber que assim mesmo ainda tinha escassez de grandes profissionais, de profissionais que pudessem auxiliar pessoas, investidores, diferentemente do que o gerente de banco faz. Agora eu vou voltar ali para o gráfico do Ibovespa, que está em pontos, que é a medida dele em pontos. Quanto mais pontos, maior é a valorização das ações na Bolsa. Vocês vão reparar que olha o que acontece com o Ibovespa nos últimos 10 anos. Olha o que acontece de 2014 até o final de 2023. O crescimento da Bolsa em pontos é de 10 vezes. 10 vezes, Rafa. Olha, em 10 anos a Bolsa cresce 10 vezes. Só que eu repito, mesmo com esse crescimento, nós ainda hoje enfrentamos escassez de profissionais qualificados para assessoria. Ainda hoje tem muito mais gerente de banco em termos proporcionais do que assessor. E é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está conversando com você. Pode até abrir para mim. Veja só, as possibilidades para a Bolsa e para produtos financeiros ou que estejam voltados para planejamento financeiro são muito grandes. Porque eu vou repetir a diferença entre um assessor e um profissional bancário. O assessor, ele pode oferecer ao seu cliente inúmeros produtos. E não só de investimentos. Tudo que envolve, né, Rafa? Exato. O planejamento financeiro, que eu estou falando de seguros, de previdência, eu estou falando de planejamento sucessório, planejamento fiscal, tudo que envolve essas áreas, o assessor de investimento pode trabalhar. Então, é uma profissão que ela acaba, de uma maneira ou outra, envolvendo o planejamento de famílias, envolvendo o que vai ser, como vai ser feito para o filho que vai estudar fora, o que vai acontecer com a menina que quer fazer medicina, quer fazer engenharia, que precisa estudar, que precisa fazer o intercâmbio, como é que o pai vai fazer isso? Para resolver esses problemas, o assessor está muito mais do que de pé. Só que o número de investidores, de pessoas que precisam disso, Rafa, cresce muito mais do que o número de profissionais. Estou errado? Exatamente. A gente vê esse descompasso, né? O número de pessoas ali, de clientes crescendo, o número de concentração nos grandes bancos, né, diminuindo um pouco, mas ainda muito relevante,
e a gente vê aí o mercado de assessoria crescendo, obviamente, mas não no ritmo que a gente gostaria para capturar toda essa oportunidade. E esse ponto de assessores cada vez mais completos, né, é super importante, porque quando a gente olha, né, ali para a evolução da bolsa, do mercado financeiro brasileiro, a gente via um assessor, né, há alguns anos atrás que precisava saber falar de renda variável e renda fixa com os seus clientes, e hoje a gente tem um assessor que precisa falar de todo o ecossistema financeiro com os seus clientes, né? Então, como o Del comentou, ele precisa saber falar de cartão de crédito, ele precisa saber falar sobre seguros, sobre previdência, e ele vai olhar todo esse ecossistema com o cliente. Isso parece um pouco difícil para quem está começando, mas tem um lado muito positivo, porque o cliente realmente confia e cria aquela relação de ter ali no assessor toda a sua vida financeira, né, todo o seu planejamento depositado. E tem, claro, né, as vantagens dos escritórios e da XP com áreas especializadas em cada um desses produtos. Então, uma dúvida que a gente vê muito, Del, no início de quem está começando é: eu preciso saber falar de todos, eu ia falar nisso agora, de todos esses produtos, eu preciso saber falar de renda fixa, de renda variável, de previdência desde o início, enquanto eu ainda estou recém aprendendo sobre a prova da Ancor. Não precisa, né? O que a gente busca aqui são pessoas engajadas, que gostem de relacionamento com o cliente, que gostem desse planejamento, de estar próxima dos clientes, mas todo técnico a gente vai formando, e é um dos grandes pontos que a gente está falando aqui hoje, né? Capacitar vocês para a prova da Ancor e depois, obviamente, capacitar vocês na profissão também com toda essa parte técnica e mais específica dos produtos. Então, olha só, a Rafa respondeu agora, mas vamos aqui deixar mais claro. Rafa, XP dá treinamento para o assessor que acaba de entrar. Com certeza. Exato. Escritório também dá, o escritório que você vai trabalhar também dá treinamento para o assessor. Então, fica despreocupado. Se preocupe apenas em se inserir no nosso plano nesse primeiro momento. O treinamento, com certeza, você vai ter para que você, desde o primeiro dia em campo, já esteja ali, né? Reduza aquela tensão e já possa exercer assessoria. Mas assim, a XP oferece toda a retaguarda e o escritório também oferece. E aí, só para você ter ideia, agora a gente vai fazer uma comparação aqui, eu e a Rafa, para falar de números de outras profissões do mercado. Quer ver? Ó, separei aqui, até anotei aqui para não perder. Sabe quantos engenheiros tem no Brasil? Quantos engenheiros? Rafa, 900 mil. 900 mil engenheiros. 1.400.000 advogados. 1.400.000 advogados. Mais de 500 mil médicos. Sabe quantos assessores tem no Brasil? 26 mil, 25 mil e alguma coisa. Olha a diferença abissal, gigante, da assessoria, que é uma profissão que cresce e que demanda muito, porque o número de investidores a cada semana cresce muito na bolsa, para as profissões clássicas. Agora, engenheiro, você que é engenheiro, que quer migrar de carreira, que está assistindo a gente, está chegando, né, Rafa? Olha, eu não sei, olha quanta gente chegando na nossa conversa aqui. Você que é engenheiro, o mercado financeiro adora engenheiro. Porque o engenheiro, ele tem aquela mentalidade, assim, pragmática, mais lógica, e ele se dá muito bem. Vou dar só um exemplo aqui. O fundador da Melver, o Raoni Rossetti, ele era engenheiro. O engenheiro foi para a Alemanha, fez estágio na Alemanha, empresa grande, se formou na Escola Politécnica da USP. E aí um dia ele, mexendo com opções, né, investindo ali, se apaixonou pelo mercado financeiro. E aí ele foi uma das 10, 15 pessoas que entraram num pequeno andar, ainda não uma sala, de uma empresa que estava crescendo, isso em 2008, se não me engano, para 2009, ele, com mais umas 10 pessoas, eles iniciaram uma empresa do ramo financeiro que vocês devem conhecer bem, que hoje ela está aqui com a gente, né? A gente está aqui nos estúdios, nós estamos com ela está com a gente, que é a XP. Lá atrás, ele, mais um monte de engenheiro, começaram a XP, que é a maior corretora de títulos e valores imobiliários, com certeza, da América Latina.
Então, o Raoni Rossetti, hoje ele está com a Melver, trabalhou muito tempo na XP, ajudou nos alicerces da XP. Ele era engenheiro. Tem advogado também no mercado financeiro? Tem. Médico é um pouco mais difícil, né? Eu coloquei mais prefeitos de comparação. Agora, você que é engenheiro, que gosta de investir, você que é advogado, que gosta de investir, é mais fácil competir, né, Rafa? Com 900 mil, com 1 milhão e 400, do que com 25 mil? Então para pensar. Para pensar. E repito, hein? Vocês são muito bem-vindos aqui no mundo do mercado financeiro. Você também que é de outro ramo. Quanta gente que eu vi sair da indústria para vir para a assessoria, Rafa? Vários alunos nossos, vários. Pessoas do comércio. Por quê? Porque a assessoria cresce acompanhando o mercado financeiro que também cresce. Esse é o recado que a gente tem que dar quando a gente compara as profissões e compara os ramos, né? A assessoria faz parte do mercado financeiro que cresce. O mercado financeiro, em se falando em mercado de capitais, também cresce muito, carecendo de novos profissionais. Rafa, mas aí a pessoa pode estar se perguntando, tem espaço mesmo para mim? Não tenho experiência. Não tenho experiência no mercado financeiro. Não tenho experiência na área comercial, por exemplo. Ou então o rapaz ou a menina de 18, 19 anos, nunca trabalhei na vida. Essa pessoa, esses exemplos que eu dei, se encaixa? Dá para ser assessor sem experiência alguma? Com certeza, Del. Eu acho que uma das grandes vantagens, né, e forças da XP é que hoje são mais de 500 escritórios na rede, como a gente falou no início, né? E esses 500 escritórios, eles se traduzem em 550 empresas, né, 550 oportunidades e 550 perfis de empresas, né, e perfis que eles buscam para os assessores. Então, a gente tem escritórios, né, que buscam já o profissional que atua no mercado financeiro por gostar mais desse perfil, então vai ali prospectar um gerente de banco para trazer, né, para trabalhar, mas a gente tem diversos outros escritórios que focam justamente no perfil de formação, que é esse perfil que ainda não tem experiência no mercado financeiro, esse perfil que está se formando na faculdade, né, está saindo ali da primeira graduação, justamente para eles conseguirem formar dentro de casa, conforme a cultura do escritório, ensinar, né, toda a parte ali do mercado financeiro, dos produtos e ter o assessor desde o início ali da experiência profissional dele junto com ele. E até curioso, Del, a gente tem alguns rankings, né, que a gente acompanha aqui na XP e bonifica os assessores, e um desses rankings é o Top 100, que são os 100 melhores assessores da rede aí, né, dentro dos mais de 20 mil que a gente falou que tem. E no ranking, né, do ano passado, quando a gente olha, se eu não me engano, mais ou menos ali 25% não tinha experiência no mercado financeiro antes de entrar na XP. Então, para esse pessoal, né, que tem aquele frio na barriga de começar porque eu não tenho carteira, não tenho experiência no mercado financeiro, a gente vê, né, essa representatividade dentre os 100 melhores que chegaram lá no topo, que não tinham experiência antes e contaram aí com a Melver para tirar a certificação, com a XP para todos, né, os treinamentos e se capacitar, e com os escritórios da rede também. Um quarto não tinha trabalhado no mercado financeiro. Exatamente. E muitos desses do top 100 nem tinham trabalhado, não tinham experiência nenhuma. Exatamente. É aí que eu queria chegar, porque agora a gente falou das outras profissões, a gente já tinha dado uma palhinha sobre a profissão de assessoria, mas agora eu queria me aprofundar um pouco mais e te explicar como funciona o ecossistema da assessoria. E aí você vai ver como eles se entrelaçam, a corretora, o escritório e você, para entender o que vai acontecer quando você definir. Eu acho que muita gente já definiu o que quer. Quando você definir, você não, vou entrar, quero ser assessora, quero ser assessor. Primeiro passo, o ecossistema ele funciona de uma maneira muito simples. A corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários, no nosso caso a XP, ela não funciona como um banco que tem agências bancárias. As corretoras não funcionam assim no Brasil
e nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Os bancos têm agências físicas, tem uma outra maneira de trabalhar. As corretoras, elas contratam escritórios de assessoria de investimento para que esses escritórios, sim, trabalhem na parte comercial, atraindo clientes para a corretora. Esse escritório de assessoria, ele é formado, obviamente, por assessores. Então, quando você se tornar uma assessora, um assessor, você estará vinculado a um escritório de assessoria, que é a junção, a associação de vários assessores. E você, no escritório, trabalhando no escritório, ligado à corretora, você vai trabalhar de maneira comercial, atraindo clientes para a corretora e depois assessorando esses clientes. E como funciona essa assessoria, né, Rafa? O assessor, ele apresenta os produtos, aquilo que faz sentido para o investidor, para o seu cliente. Ele ajuda no planejamento financeiro da pessoa, no planejamento sucessório, no planejamento tributário, seguros, consórcio, tudo que pode influenciar a vida financeira de alguma pessoa no Brasil pode ser tratado por um assessor de investimento. Então, ele é o elo, o intermediário, o elo que liga a corretora ao cliente. E para quem está estudando, isso cai na Ancor, né, Adel? Exato, cai no módulo 1 da prova da Ancor. Se você já está ali folheando, é muito fácil, né? A gente vai explicar aqui o passo a passo para você já se matricular no plano de formação, mas você clicou ali, já está com acesso no curso, você vai ver que tudo isso que eu estou falando cai no primeiro módulo, que é o módulo da atividade do assessor de investimentos. Só que assim, mesmo você não sendo um profissional diretamente ligado, eu diria assim, um funcionário da corretora, você representa a corretora em todos os aspectos. Então você trabalha no escritório, que presta serviço para a corretora, mas você carrega o seu nome, o nome do seu escritório e o nome da corretora que você representa. Daí nós chegamos, Rafa, aos 3 R's que norteiam a profissão do assessor. São os 3 R's que vocês vão perceber no decorrer dos meses que eles vão fazer parte da sua vida. Bom, primeiro, relevância. Você tem que ser relevante no dia a dia, na vida dos seus clientes. E isso vai ser inevitável, Rafa. Porque vai chegar num ponto em que o seu cliente, e a gente vê isso mais do que tudo, o seu cliente ele vai se tornar tão satisfeito com a relevância que você tem na vida dele, e esse é o primeiro R, que ele vai chamar o irmão dele e vai falar, cara, fala com o meu assessor, cuida da minha vida financeira, eu confio nele totalmente, fala aqui com o meu assessor, abre uma conta lá na XP e fala aqui com o meu assessor. Vai chegar uma hora que o seu cliente, se você for relevante na vida dele, que ele vai indicar toda a família dele para você assessorar, os colegas de trabalho, os sócios na empresa. Então, esse primeiro R é o R de relevância. E o segundo R já se liga com esse primeiro R da relevância, que é o reconhecimento. Aí, Rafa, recebendo indicações, óbvio, você vai ter as suas redes sociais, né? E aí você vai ter o seu LinkedIn, vai ter o Instagram, e tem alguns assessores que também gravam conteúdo para o YouTube, eles ficam conhecidos. E aí eles ganham reconhecimento profissional. Nós temos pessoas, Rafa, alguns assessores, que eles, por exemplo, eles não têm espaço para mais cliente. Eles recusam clientes porque eles se tornaram
verdadeiras personalidades. Exato. E a gente tem escritórios, Del, que a gente brinca que tem o melhor dos problemas, e não é um ou outro escritório na rede, são vários, que é exatamente isso. Eles têm assessores que já chegaram ali acima do número, né, que a gente entende como número ótimo para conseguir prestar esse atendimento de qualidade aos clientes, mas eles também não querem perder os outros clientes que eles já tinham, né, para não deixarem desassessorados. Então, os escritórios precisam contratar assessores que estão começando justamente para atender esses clientes. Então, para aqueles que têm aquele receio, né, de será que eu vou ter clientes para atender? Tem muitos escritórios que já ajudam com essa indicação de clientes justamente por pensar aí nesse número ótimo e manter essa qualidade de atendimento. Exato. E lembra, Rafa, que a gente já começou falando que a assessoria ela é meritocrática? Trabalhou mais, ganhou mais. Esse é o último R, o R da recompensa. Diferentemente de uma atividade mais burocrática, de algumas outras profissões do mercado financeiro, na assessoria, quanto maior a sua custódia, quanto maior o patrimônio que você assessora, maior vai ser a sua verba salarial. Não diria nem verba salarial, eu diria a sua renda mensal, porque ela é variável. Ela está ligada à sua custódia, a quanto dinheiro você consegue trazer de pessoas que se transformam em clientes da XP. Então, quanto mais custódia, mais você ganha. E se você seguir os 2 R's que nós já falamos, você vai ver que a recompensa está totalmente ligada nos outros 2. Quanto mais relevante você se torna, quanto mais reconhecido você é, mais pessoas querem que você as assessore. E assim você vai ganhando. Os assessores têm. O assessor, depois de um certo momento, ele não volta mais atrás, não volta. Então ele percebe que, nossa, eu trabalho bastante, mas eu sinto que eu ganho mais do que eu ganharia se eu trabalhasse em uma outra profissão mais burocrática. Um cargo ali que eu dependo de alguém sair para eu conseguir ser promovido. Exato. E porque é diferente também de muitos cargos CLT, como a gente falou, a recompensa do assessor ela está atrelada ao variável, né? E quando a gente fala de variável não existe um teto. Então, diferente ali de cargos CLT, às vezes de uma bonificação, tem aquele limite ali que vai ganhar, né? Por mais que performe, vai ter ali 1, 2, 3 bônus. Quando a gente olha para a remuneração do assessor, é isso. Trabalhou, se dedicou, conseguiu conquistar clientes, a recompensa vem. E aproveitando, a gente já começou a falar sobre como é acessível a profissão. E eu vou aqui, Rafa, e você reforça, por favor. Quem está chegando aí, tá? Não, mas é para mim. Como é que funciona? Eu preciso ter experiência, então eu vou repetir, ó. Novamente. Não precisa ter ensino superior. Não precisa. A CVM, ela definiu que o assessor de investimentos, ele precisa ter apenas o ensino médio completo. O ensino médio, que na minha época, né, Rafa, era o 2º grau, não sei, agora fala ensino médio. Então lá, na época do Guaraná com rolha, era 2º grau. Você não precisa ter curso superior. Se você tiver, muito bom. Mas não precisa ser de economia, direito, não há esse tipo de necessidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não precisa ter experiência na área do mercado financeiro, né, Rafa? Então, Exato. Não precisa. Se você não trabalhou no mercado financeiro, não tem problema. Terceiro ponto, Rafa, precisa ter experiência comercial? A pessoa precisa ter trabalhado no ramo comercial para ser assessor? Não é uma exigência, mas é sempre muito bem-vindo, né, Del? Por quê? Porque, como a gente falou um pouquinho antes, a gente busca esse perfil que goste de se relacionar, que goste de vendas, que goste de lidar com o público, mas não tem nenhum pré-requisito nesse sentido. Exato. Então, você que é da área comercial, olha aí. Então, se você tiver experiência comercial, é bem-vindo, mas você que não tem problema. Ah, mas e eu que nunca trabalhei? Tá ali, o rapaz tá na faculdade, tá com 18 anos ali, 19 anos, precisa ter 18, tá, gente? Precisa ter 18
pelo menos 18. Maioridade. Precisa ter 18. Então, ele tá lá com 18, a menina tá com 19, nunca trabalhei. Pode ser o meu primeiro emprego? Pode, Rafa? Pode ser o primeiro emprego? Pode ser o primeiro emprego, Del. De novo, o que a gente quer são pessoas engajadas, né? Pessoas, acho que é um ponto muito importante da gente reforçar aqui, pessoas que vão olhar para essa oportunidade como uma profissão de fato. Acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente tem buscado cada vez mais profissionais que vão se dedicar, né, de fato, à carreira de assessor. Então, pode ser a primeira oportunidade, pode ser a primeira experiência nessa profissão, mas que encare, de fato, né, com a dedicação que encararia qualquer profissão no mercado. Sim. E tem uma dúvida aqui, eu estava até olhando aqui as perguntas, não dá para a gente responder todas, mas a gente vai olhando aqui, tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma dúvida que ela é muito comum. Qual que é a diferença entre o assessor de investimento? A CVM chama de assessor de investimento, no singular, tá? Mas o mercado acaba muita gente falando assessor de investimentos. Então, qual que é a diferença do assessor de investimentos e o consultor de valores mobiliários? Essa é uma pergunta que chega muito. Então, eu já vou matar essa pergunta, Rafa, antes da gente passar para os próximos assuntos. É o seguinte, o assessor, a CVM define que eles dois fazem quase praticamente o mesmo serviço técnico, não o serviço comercial, tá? Então, o consultor, ele, na maioria das vezes, ele trabalha num banco, numa instituição financeira, ele é CLT e ele já tem uma carteira de clientes que ele precisa tratar. Só que o consultor, se ele não quiser trabalhar em banco, ele pode ser totalmente independente. Então, por exemplo, eu tiro a certificação para ser consultor, que é outra certificação, que no caso é o CEA. Se eu quiser ir na praia, montar uma banquinha ali e falar consultoria financeira por R$100, eu posso. O consultor pode fazer isso. Agora, o assessor não. Você que definiu o que quer ser assessor, a CVM obriga que você esteja ligada de alguma maneira a uma instituição financeira. Então, você não pode assessorar pessoas que não são clientes da XP, no caso. Você não pode, é uma vedação. Professor, mas eu posso dar cursos de educação financeira? Pode. Posso gravar vídeos no YouTube sobre educação financeira? Pode. Pode até vender cursos de educação financeira, do básico do mercado financeiro. Mas assessorar tem que ser clientes da corretora que você representa. Você não pode ser independente. Essa aqui eu tive que responder, Rafa, que é uma das dúvidas que mais chegam pra gente. Bom, a gente falou bastante da profissão de assessoria, falou de outras profissões, né, Rafa? Falou que a profissão de assessoria é meritocrática, já explicamos vários assuntos sobre a profissão. Ok, agora você já sabe. Vamos à parte prática. Como é a estrutura do plano de formação? A estrutura que vai levar você a trabalhar em um dos mais de 550 escritórios da XP, que é a maior corretora da América Latina. Então, como é que funciona? São 3 fases que a gente vai explicar certinho, é bem fácil, tá? 3 fases, elas têm uma sequência lógica e você precisa estar ligado e estar ligado agora no que nós vamos falar, né, Rafa? Então, primeira fase, fase 1, Rafa, o que a pessoa, o que o nosso querido, a nossa querida que está aí assistindo a gente, de casa, do carro, né? O que ele precisa fazer? Boa, Del. A primeira fase é a fase da inscrição. Então, é a gente entender que, né, que vocês ouviram o conteúdo daqui hoje, assistiram, gostaram e querem topar esse desafio, querem fazer essa mudança na carreira de vocês ou iniciar a carreira de vocês na assessoria. Então, primeiro passo, a gente vai colocar um QR Code aqui na tela, só apontar a câmera do celular ou pegar o link também para se inscrever, né, ali na nossa landing page. Então, onde vai ter ali uma ficha de cadastro para vocês colocarem e a partir dessa conclusão do cadastro, vocês estão inscritos. Ponto muito importante, como a gente falou já diversas vezes aqui hoje, a gente está buscando profissionais comprometidos, então que vejam na assessoria de investimento uma profissão mesmo, uma oportunidade de mudar de vida, de começar a sua trajetória profissional. Então a gente convida a se inscrever as pessoas que estão de fato com esse apetite, com esse comprometimento, porque a gente está dando todo o suporte aqui do lado da XP, do lado da Melver, para vocês encontrarem as oportunidades
Então a gente quer contar realmente com pessoas engajadas e comprometidas com essa mudança. Muito bom. Ó, fechado é fechado, hein? Fechado é fechado, e no mercado financeiro, então, a palavra de honra. Óbvio, sim. Se eu falar muito disso, né? O mercado financeiro, a palavra vale muito. Fez a inscrição, fase 1, fase 2. Aí você precisa passar na prova da Ancor. Fase 2, certificação Ancor. Então, eu estou falando com propriedade aqui porque eu estarei com você 7 dias por semana, a Melver e eu. Eu estou lá na Melver, estamos lá em Floripa. E aí, eu atendo os alunos, tem o meu Insta, tem a plataforma da Melver, tem toda a tecnologia que a gente vai falar aqui. Só que aí você se inscreveu no plano, tá aqui. Você já está matriculado no curso, você já está matriculada. Você tem que começar a estudar. O que você tem para estudar lá na plataforma da Melver? Primeiro, e-books. Gosto de ler, professor, gosto de ler, gosto de riscar, gosto de fazer minhas anotações. Tá lá, tranquilo, e-books de todos os módulos da prova. Repito que essa prova é exigida pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, pelo governo, não somos nós, né, que exigimos essa prova, é o governo que exige. Tá lá, tá o e-book. Tem e-book? Tem. Ah, professor, eu gosto mais de videoaulas. Tem videoaulas? Tem. Tá lá. Gravamos centenas, não dá centenas, né? Um monte de videoaulas, se você gosta ali, tá no metrô, tá no trem, tá no ônibus, né? Tá no carro, mas não tá dirigindo, tá no Uber, tal, para você assistir. Tem questões, professor, similares à prova? Tem. Aí tem milhares. Corrigidas em vídeo. Então tá lá, eu apareço em várias dessas, viu, Rafa? Em várias, acho que 98%. Tô eu lá te explicando as questões. Nossa, mas quanta gente a gente já conseguiu aprovar na Ancor? Muita gente. Professor, tudo bem, tem algum plano que eu tenho que seguir? Como é que vocês me guiam para estudar? Tem sim. Lá na plataforma da Melver, você escolhe entre 2 planos de estudos em que você vai se adaptar dependendo da sua disponibilidade. Um plano de estudo é aquele que em 30 dias você já consegue fazer a prova. Mas aí você precisa ter ali 2 horas por dia para estudar, pelo menos. Ou que se você não tiver, se você chegou do seu outro trabalho, 6, 7 horas da noite, 19 horas, aí você estuda ali um pouquinho, 2 horas, até umas 10, 11 horas, e aí você fazendo isso todo dia, em 30 dias a nossa conta é de que você consegue já fazer a prova. Ah, professor, mas eu não tenho 30 dias, eu não tenho essa quantidade de horas para me encaixar no plano de 30 dias. Não tem problema. Vá para o outro plano, que é um plano que contempla 60 dias de estudo. Não tem problema nenhum, cada um com a sua necessidade. Ali, se você tiver 1 hora, 1h30, você estudando todo dia, você já se encaixa nesse plano de 60 dias. O mais importante é o seguinte: eu acho que você precisa, desde o início, separar 70% do seu tempo para a teoria. Então, qual é essa teoria? Ler os e-books ou assistir os vídeos, e 30% para os exercícios. A gente tem muita lista de exercícios para resolver, né? Literalmente para exercitar as condições da prova. Temos 4 simulados. Todo módulo tem dezenas de questões para você responder. E aí os simulados, sim, eles chegam bem próximos à temperatura da prova. Então veja só quantos objetos de aprendizagem existem na plataforma da Melver para que você possa usufruir de uma experiência de ensino um pouco acima dos concorrentes. Tem também resumos, tem mapas mentais, tudo para que você possa, ao seu tempo, de acordo com a sua necessidade, realizar essa prova e vamos repetir. Se tem mais tempo, pode passar ali em 30 dias. A gente mostrou o depoimento de um aluno, em 45 dias ele já tinha. Definiu, ele já era assessor. Então a fase 2, a gente vai passar no Ancor. Fica despreocupado, se comprometeu a estudar, deixa o resto com a plataforma, deixa o resto com a gente. Tiramos dúvidas 7 dias por semana, praticamente 18 horas por dia. Então, todo o suporte necessário via WhatsApp
via plataforma, pode me chamar no meu Insta. Depois, se quiserem colocar o meu Insta aí, viu? @profdelamura, pode colocar, me chama no Insta, eu respondo dezenas de dúvidas de alunos também. Fez isso, nós concluímos a segunda fase como? Com a sua aprovação no exame de qualificação técnica da Ancor exigido pela CVM. Então aí a gente termina com a segunda fase do plano e a terceira fase, Rafa, aí eu passo para você iniciar, que é a conexão da pessoa que passou na Ancor com o mercadão financeiro, né? Exatamente. Para essa fase, contem com a XP. É o nosso papel aqui fazer com que vocês encontrem oportunidades na nossa rede de mais de 550 escritórios. E como a gente falou um pouquinho no início, para quem já estava com a gente, lembra também, esse suporte não começa só na certificação da Ancor. Então, conforme vocês vão evoluindo ali no curso preparatório, então atingem mais ou menos 30% do curso, que seriam 18 horas, dependendo ali da agenda de vocês para encaixar, pode ser uma semana, 2 semanas, um mês, né, no ritmo de vocês. Quando vocês atingirem esses 30%, os nossos especialistas aqui já vão entrar em contato diretamente com vocês para entender um pouquinho mais o perfil, as regiões que vocês buscam oportunidades, a experiência de vocês também, para ajudar nas indicações para os escritórios, e a gente se compromete com uma entrevista também ali com os escritórios. Então, bateu os 30%, a gente faz esse direcionamento para os escritórios para vocês serem entrevistados e aproveitarem essa oportunidade para saber mais sobre remuneração, como é que funciona horas de trabalho, como é que é o plano de recompensas e reconhecimento do escritório, tudo isso que a gente, como XP, conhece um pouquinho, mas como a gente falou, cada escritório tem os seus detalhes, tem a sua dinâmica para conseguir ajudar vocês. Rafa, mas só, uma dúvida, outra dúvida aqui, hein? A pessoa, ela está numa cidade, em um estado em que não há escritório da rede XP. Não tem. Então, a amiga, o nosso querido está aqui, falou assim, olha, eu moro numa cidade, eu olhei aqui e não tem escritório da XP. Dá para essa pessoa trabalhar em um escritório de maneira digital? Tem como? Dá para fazer? Temos escritórios sim, né, que topam contratar assessores, seja no modelo totalmente remoto ou no modelo híbrido. Então pode não ter um escritório ali na cidade, mas tem um escritório numa outra cidade a 1, 2 horas de distância, que vai ali uma vez por semana, até porque o escritório presencial também ajuda muitas vezes a encontrar os clientes, né? Então marca uma reunião, faz esse agendamento. Então tem assessores que gostam dessa dinâmica híbrida, né? Fica alguns dias ali trabalhando da sua cidade, outros fazem esse deslocamento para algum escritório próximo ou faz a jornada 100% remoto. Muito bom, muito bom. E olha, outra coisa, se a gente for pensar em benefício, a AFA falou da ajuda que a XP dá, né, no entendimento das necessidades da pessoa e entender também como essa pessoa está ali para poder se inserir, entrar no mercado financeiro. Além disso, olha, você ganhou o curso da Ancor, a pessoa ganhou o curso da Ancor, né? A gente já falou, o curso para a prova. Você também ganhou um curso do LinkedIn. Você acabou de se inscrever, você ganhou. Dominando o LinkedIn. O LinkedIn é a rede social profissional, né? Então, os recrutadores, eles gostam muito, a primeira coisa, não existe mais o currículo impresso, não existe mais isso. As pessoas vão lá no seu LinkedIn. Elas querem saber um pouco mais da sua vida lá no LinkedIn. Então você ganhou um curso do LinkedIn. E isso é um ponto muito curioso também, né? É muito legal, né? Que tem esse curso preparatório ali para o LinkedIn, para a pessoa, né, saber se portar ali no LinkedIn, né, montar um perfil e tudo mais. Porque até se vocês repararem nos cadastros da XP, ali de inscrição, vocês vão ver que é bem o que o Del falou. A gente não pede para anexar um currículo, né? Então, aqueles processos seletivos que pede para anexar o currículo em PDF, mas a gente pede o LinkedIn de vocês, porque realmente o LinkedIn aí é, né, uma chave hoje no mercado financeiro para o pessoal se conhecer. Sim. Aí a outra pessoa pergunta assim, pô, mas eu vi que tem alguns cálculos na prova e eu vi que se usa uma calculadora específica para isso. É a calculadora HP 12C. Nunca mexi, como é que eu faço? Fica tranquila, fica tranquilo. Você também ganhou o curso da HP 12C, que você não precisa comprar, tá? Vou deixar aqui bem claro, Rafa, que a Ancor, ela mudou o regulamento dela.
Agora, quando você faz a prova da Ancor, no centro de prova, você escolhe para fazer no centro de prova, ou você pode fazer em casa, a Ancor disponibiliza essa calculadora no sistema, então não precisa mais comprar. E a Melver, a gente também disponibiliza ela no sistema, todos os cálculos você pode fazer no sistema da Melver. E você também ganhou aqui, você assinou o plano, foi lá no QR Code, você entrou no plano, você também ganhou o curso da HP 12C, para você dominar a HP 12C. Eu uso muito até hoje, viu, Rafa? Até hoje eu uso muito e vejo muitos profissionais já no mercado utilizando. Utiliza-se muito o Excel, mas a HP é muito utilizada. Então, ó, você ganhou o curso da HP, ganhou o curso do LinkedIn, ganhou o curso da Ancor, ganhou um auxílio da XP para as entrevistas, né? A Rafa foi bem clara nisso. E aí, olha só, tudo isso gratuitamente. Então não há qualquer dúvida, né, pessoal? Então, o pessoal está assistindo ali. Não tem dúvida. Tudo isso você recebeu gratuitamente, sem qualquer custo. Tudo isso por responsabilidade da XP. Por que a XP, né, Rafa? Ela quer expandir o seu quadro de assessores para acompanhar o crescimento do mercado financeiro. Então, veja só, tudo isso você recebeu gratuitamente. E aí, olha só, como é que você acessa a plataforma da Melver para estudar e ter esses benefícios, até o próprio curso do LinkedIn, não só o curso da Ancor, da HP. Bom, você já se inscreveu no QR Code, você está lá, você tem acesso. Ah, mas eu quero estudar pelo celular. Tem o app da Melver, tem o app para iPhone, tem o app para Android, está lá nas duas lojas, tranquilo, você pode estudar a qualquer momento. As mesmas funcionalidades que tem no site, tem para o tablet e tem para o seu celular. Além disso, eu gosto muito, Rafa, semanalmente nós fazemos 2 lives. Então, você tem todo o plano para você estudar, mas a gente gosta de ficar ligado com o pessoal. Então, geralmente às terças e quintas, às 19h30, nós fazemos lives e a gente tira a dúvida ao vivo, resolve mais exercícios, fala um pouco mais de teoria. Aí a cada 15 dias também a gente faz live, né, Rafa? O pessoal, a gente se junta para fazer algumas lives para falar da profissão de assessor, traz gente profissional de escritório. E tudo isso fica gravado. E também fica lá na plataforma para você estudar. Então, além de todo o conteúdo, as lives ficam lá disponíveis, as nossas conversas, as tirações de dúvida. Agora, veja só, sabe quanto custaria tudo isso? Quanto custaria tudo isso que você está recebendo gratuitamente? Por isso que é importante, né, Rafa? Se você entrou, vá até o fim, porque você está, não digo tirando o benefício de outra pessoa, mas assim, a XP, ela está se responsabilizando por todos esses custos. Então a gente tem que começar desde o início a ter consciência, a ter esse tipo de responsabilidade. Sabe quanto chega tudo isso, todos esses cursos e todo esse trabalho da XP para que você se torne assessor? R$8.000. R$8.000. Se a gente fosse colocar tudo na ponta do lápis. Só o curso para Ancor é 790. O curso da HP 12C, mais o LinkedIn, mais todo o suporte da XP e todo o suporte da Melver para esse curso, tudo isso vai bater R$8.000 por pessoa. Então, reforço aqui. Fique com a gente, abra a plataforma, comece a estudar, me procure na plataforma. Tem os nossos grupos de WhatsApp, todo mês tem um grupo de WhatsApp, para que você não tire a oportunidade de outra pessoa. Que fechado é fechado, hein? Nunca vamos esquecer disso. E no mercado financeiro, fechado é uma palavra forte. Então eu conto com você. Fechou? Se fechou, vamos lá, vamos junto. Boa. E para provar tudo isso que a gente está comentando aqui com vocês hoje, a gente trouxe mais um depoimento de uma aluna também que já foi formada na Ancor pela Melver e atua hoje também em escritórios da XP. Ela vai contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela, como foi essa jornada. O nome dela é Natália, ela é de Santo André e a gente vai colocar aí o depoimento para vocês. Tá vendo a Natália? Outro caso, outro case de sucesso. A gente poderia ficar aqui colocando mais uns 30, 50 de muita gente que migrou de área. Temos casos de
conheço um aluno que era marceneiro, migrou totalmente de área. Tem gente que deixou a indústria, não volta mais atrás, não volta, repito. Se você foi picado pelo bichinho do mercado financeiro, ele vai mexer com a sua vida, você não volta mais atrás. E o caso da Natália é mais um exemplo. Mas você viu o depoimento da Natália, né? Então agora eu vou fazer uma proposta para você. Eu quero que você já ensaie o seu depoimento. Então, vai pensando aí. Olha, se o pessoal da Melver, da XP, fossem fazer o depoimento comigo, o que eu falaria? Porque, você corre um grande risco de daqui a algumas semanas ou daqui a uns meses estar no lugar da Natália, com certeza, prestando esse depoimento. Aí eu quero ouvir a sua história e futuramente, né, Rafa, a gente colocar aqui, comecei, não tinha nenhuma experiência, fiz o curso, passei, a XP me levou a um escritório que conhece a minha meritocracia, estou satisfeita financeiramente. Ou então o outro rapaz que nunca tinha trabalhado e começou a trabalhar. Ou o outro colega que trabalhou em banco, mas migrou para assessoria. Então eu quero que você pense no seu depoimento. E quem sabe um dia a gente não vai colher, né, Rafa? E, gente, olha, a gente está aqui acompanhando, todo mundo está se inscrevendo aqui no QR Code que a gente deixou, e o número de pessoas vem crescendo, mas a gente precisa lembrar, a Rafa tem um recado sério aqui para você que está assistindo a gente sobre esse QR Code, sobre as inscrições, né, Rafa? Com certeza, pessoal. Toda essa oportunidade que a gente trouxe aqui para vocês hoje, todos esses benefícios, eles se encerram hoje mesmo. Então, se vocês não se inscreveram até agora no QR Code que a gente colocou na tela lá no inicinho da transmissão, se inscrevam até o final da live, porque depois disso as oportunidades, né, vão se encerrar, as vagas vão fechar, então a gente deixa o convite final para, se vocês não se inscreveram até agora, não deixarem passar essa oportunidade. Sim, e você viu que é muito simples o processo, são muitos benefícios, eu falei aqui, repito, R$8.000, se você fosse tirar do seu bolso, R$8.000 que a XP está bancando 100%, num processo muito simples. A gente já explicou as fases lá, fase de inscrição, a fase para passar na Ancor, depois a fase que a XP vai te ajudar na colocação. O processo é simples, prático, fácil e com muitos benefícios, a gente não pode esquecer disso. E agora, Rafa, vamos lá! Eu queria que você desse uma mensagem inspiradora para essas pessoas que estão com a gente, que a gente já pode considerar que já foram picadas ali de alguma maneira pelo bichinho do mercado financeiro. Eu queria que você desse uma mensagem inspiradora para a gente finalizar a nossa conversa e que eles se sintam à vontade para começar o processo. Boa, pessoal. Tem uma frase muito famosa que a gente gosta muito de usar aqui nos corredores da XP e que define muito a nossa cultura, que é: o mundo pertence a quem se atreve. Então hoje a gente está convidando vocês aqui a se atreverem, a participarem dessa transformação, a darem um passo rumo ao sucesso de vocês e participarem de toda essa transformação do mercado financeiro. Queria agradecer demais a sua presença, você que ficou aqui com a gente durante essa nossa conversa, uma live, né? Uma conversa, e decidiu, né? Optou em seguir uma nova carreira. Desejo tudo de bom e parabéns pela sua decisão. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas, Rafa, diz para eles de novo, tem que ter comprometimento, né? Exatamente, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês aqui hoje. As oportunidades são inúmeras, como a gente trouxe aqui, então aproveitem essa oportunidade. Lembrando que, como eu já falei, as inscrições se encerram assim que a gente terminar a transmissão aqui, então não percam essa oportunidade. Mas a gente, obviamente, quer a inscrição daqueles comprometidos e engajados em participarem dessa transformação e darem o próximo passo na carreira. Eu sou Alexandre Delamoura e estarei com você lá na plataforma da Melver para te ajudar em todas as suas dúvidas. Agradeço demais a sua audiência. E eu sou a Rafaela Truda, Head de Growth e Expansão da XP, e agradeço muito a participação de vocês aqui hoje também. Sejam bem-vindos ao Plano de Formação Assessores XP.